Bom, o governo realiza uma força-tarefa para tentar impedir a criação de uma CPMI para investigar as fraudes no INSS. O pedido de abertura do colegiado já reúne 171 assinaturas necessárias de deputados e o apoio de 30 senadores, 3 a mais do que o necessário. Para barrar as apurações, o Planalto mobilizou toda a base aliada para tentar convencer esses parlamentares a recuarem e retirarem a assinatura antes do requerimento ser lido em plenário no Senado Federal. Outro ramo de atuação do governo é negociar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele não leia o requerimento em plenário e não permita, assim, a abertura da CPMI. Mota, estão queimando os cartuchos para impedir o avanço dessa investigação, que os parlamentares entendem que a melhor modelagem é essa CPMI mista, né? Senadores e deputados, porque aí não precisa do aval, no caso da Câmara, do presidente da Casa, Hugo Mota, que estava muito reticente com a abertura de uma CPI na Câmara Federal. Reticência explicável, né, Caniato? Há duas formas da gente olhar esse caso. A primeira é a forma política. Uma CPI como essa tem potencial atômico, nuclear. Isso é CPI para derrubar governo. Não resta nenhuma dúvida sobre isso. Imagine alguém ter a coragem, a disposição para levantar todas as informações desse escândalo, as pessoas envolvidas, há quanto tempo elas estão trabalhando, principalmente o destino desse dinheiro que foi desviado. Ele não deve estar no banco ou debaixo do colchão de uma senhora aposentada, né? Ele deve ter ido para algum lugar bastante interessante. Agora, outra forma da gente olhar esse caso é entender como é bom para os malandros ter uma quantidade enorme de gente que depende do governo para sobreviver. Parabéns aos deputados e aos assessores parlamentares que trabalharam duro, estão trabalhando para levar à frente essa CPI. É o mínimo que o Congresso Nacional deve fazer para mostrar respeito pelos brasileiros mais humildes. Você, Dávila, o governo tentando convencer os parlamentares a retirarem assinaturas e há, inclusive, tratativas diretamente com Davi Alcolumbre para que ele não leia o requerimento e assim não prossiga com essa investigação nas duas casas. Dávila. Caniato, sabe o que é chocante? O medo do governo é cruzar, é ter mais uma pecha de governo corrupto, porque está assaltando os aposentados. Esse é o problema. Quando a preocupação do governo deveria ser resolver o problema do roubo e dos aposentados. Essa que deveria ser a preocupação do governo. O que nós temos de fazer para estancar o ralo por onde está correndo o dinheiro do roubo? É isso, essa deveria ser a preocupação de um governo republicano. Mas a preocupação dele é com a imagem, não ir vai colar uma imagem agora que nós somos mais uma vez o governo corrupto, o governo envolvido em escândalo. É uma coisa inacreditável. Eles não estão preocupados em encontrar uma solução para mais um escândalo. Eles estão preocupados com marketing político. Como é que isso não vai grudar mais uma pecha de governo corrupto? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também é parte dessa estratégia, se essa CPMI for aberta, eles vão tentar generalizar o problema para tirar o foco no governo, no qual nos últimos 2 anos foi praticamente metade de todo o desvio que aconteceu. Isso até agora que a gente sabe, né, Caniato? Pode ser até maior. Mas qual é a ideia? Fala assim, isso aí pertenceu a todos os governos. Isso é para jogar também o governo Bolsonaro no meio, que teve participação mínima nessa história, porque esse roubo começou no governo Dilma, atravessou todos os regimes e cresceu de maneira exponencial no governo Lula de agora. Então, veja só, a história da estratégia política é para evitar encontrar uma solução para o assalto aos aposentados, preocupação com a imagem política, como que isso vai grudar uma imagem de governo corrupto, e se não conseguir resistir à abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, aí é tentar generalizar para dizer que estava todo mundo envolvido. É o fim do mundo. Ninguém quer resolver o problema. O que querem fazer é encontrar culpados. Enquanto isso,
o aposentado, o pobre, continua pagando a conta da corrupção e do roubo. Pois é, teve até um parlamentar do Partido dos Trabalhadores que divulgou para a imprensa a informação que esse episódio, não o do empréstimo consignado, mas dos descontos irregulares, teria começado em 2019 na gestão de Jair Bolsonaro. E aí há várias reportagens de outros veículos de comunicação indicando que naqueles sites famosos de reclamação, tem vários, né? Mas talvez tenha um bem conhecido em que as pessoas postam reclamações sobre, sei lá, um serviço mal prestado por determinada empresa, enfim. E aí a reportagem identificou que há reclamações sobre o INSS, não somente os descontos irregulares, mas também as outras fraudes de empréstimos consignados desde o ano de 2016. Portanto, na gestão de Dilma Rousseff. Então é preciso também colocar isso em perspectiva para a gente avaliar nos próximos debates, imaginando que a Polícia Federal esteja a par também dessa situação. Você, Cristiano Beraldo, a situação que envolve a possibilidade de investigação no âmbito do Congresso Nacional, a CPMI parece que é a modelagem escolhida, mas há informações de que o governo tem atuado de maneira intensa para impedir o avanço dessa investigação, inclusive na tentativa de convencer parlamentares a retirarem as assinaturas. Há tratativas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que não dê prosseguimento a essa investigação. Quem tem medo. Esse escândalo é um show de Brasil, Caniato. Agora, diante da iminência de uma CPMI, que é fundamental, é extremamente necessária para que se investigue os aspectos políticos, porque ninguém com autoridade para permitir, para autorizar esses esquemas, esses escândalos, ninguém está nessas posições sem uma indicação política. Então, há um cunho político muito forte nesse escândalo. Pois bem, o presidente da República resolve, então, fazer um convite irrecusável para o presidente do Senado acompanhá-lo numa viagem à China e à Rússia. Acabaram de voltar de Roma, onde estiveram juntos lá reunidos naquela comitiva alegre que foi no velório do Papa Francisco. Agora tem outra comitiva alegre para visitar Vladimir Putin, que neste momento é o entrave para a solução da guerra com a Ucrânia, sendo que o próprio Volodymyr Zelensky encontrou-se com Donald Trump na Casa Branca, encontrou-se com Donald Trump em Roma, e agora estão aí nessa disputa com Moscou. E o que o Brasil vai fazer? Vai se colocar na posição de dar apoio a Moscou. E quem vai estar a tiracolo? O presidente do Senado. Como se ir lá tietar Vladimir Putin fosse mais importante do que esse escândalo horroroso e asqueroso que está aí espalhado pelo Brasil. E para piorar, Caniato, esse show que a gente está vendo, esse show brasileiro, não é da Lady Gaga, não. É o show da corrupção, da safadeza, da canalice. Agora já tem a preocupação que quando ressarcirem os aposentados, vai ter um esquema, uma fraude que é para roubar os aposentados desse ressarcimento. Então, não para. Essa máquina de golpes que existe no Brasil hoje, ela é imparável. E aí onde é que estão as figuras importantes? Indo para a Rússia e para a China. Puxa vida, é interessante observar como a população brasileira, inclusive dos estados que vossas excelências representam, não tem absolutamente nenhuma importância diante de uma comitiva festiva para fazer o Brasil passar vergonha de novo e até a China de novo para nos submeter a este papel humilhante de República das Bananas, de país de quinta categoria. Então vão lá, eles festejam e a população brasileira fica com o mico na mão e a conta para pagar. Agora, muitos olham para essa situação e talvez pensem, bom, trata-se de uma encruzilhada para o atual governo, mas tem gente que acha que o governo pode fazer uma limonada com esses limões, Mota.
pode se aproveitar dessa situação e eventualmente pensar em uma saída, ressarcir aqueles e ainda tentar sair como bom moço. O que é preciso a gente considerar em relação às saídas, os caminhos possíveis para o governo tentar achar uma saída para esse episódio? Eu acho que a saída vai ser encontrar uma distração e desviar a atenção das pessoas para uma outra coisa. Pode ser uma coisa melhor, né? Uma coisa positiva, achar uma forma de achar um ponto positivo nisso tudo, como você está dizendo, Canhoto, e pode ser também achar uma coisa ruim. Amanhã pode surgir aí um projeto de lei maluco, a estratégia do coloca o bode na sala, né? Vocês estão achando que esse escândalo do INSS está ruim? Espera aí que vocês vão ver o projeto de lei de segurança pública, por exemplo, que a gente vai lançar na semana que vem, ou de combate à desinformação, de repente ressuscitam aí, né? O projeto de regulação das redes sociais, e aí a gente vai estar aqui gastando nosso tempo comentando outra coisa. Um governo, um Estado que realmente se preocupasse com o bem-estar do cidadão jamais facilitaria a obtenção de empréstimos, jamais venderia para esses cidadãos que pedir empréstimo é a solução para o problema, seja lá qual ele for. Para a maioria das pessoas, quanto mais fácil é pedir empréstimo, pior para elas. Isso, independente de classe social, independente de nível de instrução, o pior tipo de empréstimo que existe é esse descontado em folha. Você acha que se livra de uma dor de cabeça? Pelo menos todo mês eu não tenho que me lembrar de fazer o depósito ou pagar o boleto. Aquilo vai sendo descontado naturalmente, você não sente, você só sente quando você precisa do dinheiro e não tem, porque acabou, foi tudo para pagar esse empréstimo. Então, um Estado que se preocupasse com o cidadão desmontava esse mecanismo. Você quer pedir um empréstimo? Faz como o Beraldo disse, vai lá na agência bancária, ou então entra você no site, faz todo o procedimento, recebe um carnê para pagar no final do mês. Deixe os juros ser um pouquinho maior. Não tem problema, não. Eu aposto, eu garanto para você que para a sua vida financeira vai ser muito melhor. É verdade, o Mota lembra do carnê, né? Algo muito antigo, mas que algumas empresas de varejo ainda adotam e funciona, viu? Porque aquela pessoa mais tradicional gosta de ir até a loja, vai pagar a mensalidade e as lojas gostam porque eventualmente até compra alguma coisinha a mais. Faz parte de grande parte da população, é esse mecanismo, nada de débito automático em conta. Ele prefere ir com um papelzinho lá na loja, em que ele comprou a geladeira parcelada e paga o carnezinho dele. Dávila, vai lá, Mota, por favor. A conveniência é inimiga da segurança financeira. O conforto no pagamento é inimigo da prosperidade. O pagamento tem que doer. Você vai fazer o pagamento, você tem que olhar para aquilo ali. Você tem que sentir a angústia de ver o dinheiro saindo da sua conta. Se é tudo automático, você acha que aquilo ali é a coisa mais maravilhosa do mundo e o destino vai ser a falência. Agora, Dávila, o novo presidente do INSS, foi entrevistado por alguns veículos de comunicação e ele disse que o tal plano de ressarcimento das pessoas que foram impactadas e prejudicadas com os descontos indevidos, nem estou falando do empréstimo consignado, os descontos indevidos, o plano deve ser divulgado na próxima semana, mas há informações de que o presidente da República teria pedido a ele prioridade total e que seja fundamental a agilidade para startar e iniciar esse processo de ressarcimento desse dinheiro às vítimas. Mas e aí, quem é que vai pagar essa conta, Dávila? Porque eu recebi uma mensagem de um internauta, que é uma pessoa que nos acompanha, ele disse, de nada adianta, confiscaram meia dúzia de carros importados, ok, Lamborghini, Ferrari, mas isso daí não paga nem um universo de 500 vítimas, entendeu? Onde é que está o dinheiro? Vão conseguir rastrear o dinheiro das empresas e das pessoas que acabaram desviando? Quem é que vai pagar essa conta, Dávila? Nós, Canhoto, nós todos, como sociedade brasileira, vamos pagar essa conta. Porque é isso aí, vão fazer uma fotografia confiscando um Porsche ou um Ferrari, o que seja lá, não dá nem para pagar
a primeira parcela de um percentual pequeno dos aposentados que foram roubados no seu desconto. Tem sindicato que recebeu 564%. É uma vergonha. Então, assim, não tem jeito. Isso aí vai mais um item para aquela conta que o governo agora virou moda no governo. É o orçamento extra-orçamento. Não está incluído no orçamento, mas está fora do orçamento, mas a gente está colocando lá. E nesse dinheiro aí está o desconto do imposto de renda, quem ganha até R$5.000, está lá pé de meia, e agora vai entrar mais um item, rombo da Previdência. Por isso, Canhato, que o orçamento do Brasil virou motivo de piada. Ninguém mais olha o orçamento do país. Todo mundo só olha no indicador, o crescimento da dívida pública em relação ao PIB. Porque aí você pode fazer orçamento extra, orçamento debaixo do pano, tudo isso vai aparecer no rombo, que é justamente o crescimento da dívida em relação ao PIB. Então o orçamento virou peça de ficção. E eles vão fazer mais uma jogada dessa, colocar isso nesse orçamento fora do orçamento oficial, nós vamos pagar essa conta, o governo vai fingir que não, isso aí não mexeu nas contas públicas, mas no fundo é só ficar de olho no crescimento da dívida em relação ao PIB e lá estará estampado o custo das fraudes, da corrupção e da irresponsabilidade fiscal. Nós sabemos que tem muitos deputados e senadores que gostam de acompanhar a programação da Jovem Pan News, programas Pingos nos Is, e eles estão atentos aos nossos debates também e aos assuntos que a nossa direção acaba colocando no nosso roteiro. A gente agradece também a audiência em Brasília, nas casas legislativas.